Shalom, shalom, geração do avivamento. Bom dia para todos vocês. Um dia abençoado, um dia poderoso, um dia profético, um dia extraordinário, em nome do nosso Senhor Jesus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Toda honra e toda glória ao Cordeiro de Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Como que está o seu coração no dia de hoje? Madrugada poderosa. Como é bom, né? Estar na madrugada. Como é bom estar clamando. Gente, vou falar uma coisa pra você. A pessoa que consegue orar na madrugada, ela conquistou um território, porque até a pessoa conseguir se posicionar é muito difícil. A madrugada, há muitas resistências, né? Então, parabéns pra você que tá posicionado, pra você que está aí de pé na oração da madrugada. Eu sei que não é fácil. Eu sei que a madrugada é para poucos. Glória a Deus, aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Toda honra e toda glória ao Cordeiro de Deus. Estou muito feliz de estar com todos vocês aqui mais uma vez. Toda honra e glória ao Senhor Jesus. Aleluia. Vocês aceitam um pouquinho de café? Hoje é Gênesis 45. Aleluia, como fala meu apóstolo Joel. Diga aleluia, aleluia. O jargão dele é diga aleluia, aleluia. Glória a Deus. Toda honra e toda glória ao Senhor. Gente, essa campanha de 90 dias está extraordinária. Extraordinária. Essa campanha de 90 dias está linda, 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 linda. Parabéns para todos os intercessores que estão na linha de frente, que oram como vós, e para aqueles intercessores que estão em suas casas acompanhando, amém? Deixando a arca acesa, né? Gente, é forte, é poderoso. Oração 24 horas. Oração ininterrupta, 24 horas. Toda a honra e toda a glória ao Cordeiro de Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Estou muito feliz, né? De estar aqui com todos vocês. Uau. Nós, né? A gente faz praticamente um culto toda madrugada. Glória a Deus. Gente, é que vocês estão falando do café, né? Esse café aqui, ele não é aquele café comum, ele é um café, como que fala, amor? É como se fosse um café gourmet. É como se fosse um café gourmet, então ele não tem aquele amargor, ele não é pesado. Até a Flávia falou, né? A Flávia tá aqui em casa, a Flávia falou, nossa, esse café aqui eu consigo tomar. Mas esse café, ó, tem vários, tem o Baggio, tem o Orfeu, que é muito bom, ele é um pouquinho mais caro, mas ele é um café que você toma sem adoçar, você não precisa pôr nada para adoçar, certo? E como é que tá seu jejum? Você tá firme? Como que tá seu jejum? Firme? Firme e forte? Glória a Deus. Aleluia. Esse daqui, você parece que ele é um chá, né? Mas ele é forte. Assim, ele é... Não é que ele é forte, né, amor? Ele é gostoso. Ele é café mesmo, assim. É, né? Igual a pastora Letícia fala, ele é café mesmo. Isso aqui realmente é o gosto de café. Ele é uma torra média, né? É a torra média. Na verdade, o café que a gente sempre tomou a vida inteira é um café já muito torrado, queimado, com muita pureza, né? Sim. Por isso que a gente tem que adoçar. Sim. Pegaram? Glória a Deus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Toda a honra e toda a glória ao Cordeiro de Deus. Amém? Tava não, mas voltei, graças a Deus. Ó, já estou no de 23 horas. Forte, hein? Vocês estão de parabéns. Firme nos 90 dias. Firme. Glória, aleluia. Aleluia. A gente acostuma. Eu tomo outro café, né? Que é aquele que vende geralmente nas padarias, nos lugares. Mas, igual ontem a gente saiu e aí eu fui, né, no Starbucks e pedi um café. Tava até gostoso aquele café, né, amor? O Starbucks é café americano. Café americano é fraco já, né? É. Você consegue tomar. Vamos orar para nós começarmos. Fecha os teus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus,
Abre os céus, Pai, agora, com revelação nesse devocional. Pai, quero te glorificar por essa madrugada, por cada vida que está aqui conosco. Pai, potencializa um ambiente de glória, um ambiente profético, um ambiente sobrenatural. Em nome de Jesus, que seja um tempo extraordinário, que seja um tempo poderoso, que seja um tempo, de nós estarmos, Pai, crescendo, Pai, um tempo de nós estarmos, Pai, mergulhando com mais profundidade e intimidade. Pai, toda a honra e toda a glória ao Cordeiro de Deus. Eu te louvo e te agradeço, Pai. Fala conosco nesse devocional, que o teu doce, amoroso Espírito Santo venha nos revelar aquilo que está por detrás de Gênesis 45. Aleluia, glória a Deus. Abra comigo então em Gênesis 45. Amém? Gente, aumenta a expectativa de vocês para a nossa conferência. Nós vamos viver o céu na terra. Nós vamos viver a nova Jerusalém na terra. Nós vamos viver uma atmosfera de muita glória. Vocês não têm noção do que está sendo gerado. Vocês não têm noção do que Deus vai fazer. Eu só vou falar uma coisa para você, que vai estar lá presencialmente. O que você vai receber nessa conferência vai marcar a sua descendência, vai marcar a sua linhagem, vai trazer algo profético sobre a sua linhagem. Deus está marcando um remanescente, o Senhor está marcando uma descendência. Então, só vou falar mais uma vez para vocês, aumenta a expectativa de vocês. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Gênesis 45. José não conseguiu mais se conter. Havia muita gente na sala e ele disse aos seus assistentes: saiam todos daqui. Assim ficou a sós com os seus irmãos e lhes revelou sua identidade. José se emocionou e começou a chorar. Chorou tão alto que os egípcios ouviram e logo a notícia chegou ao palácio de Faraó. Sou eu, José, disse os seus irmãos. Meu pai ainda está vivo? E mas seus irmãos ficaram espantados ao se dar conta de que o homem diante deles era José e perderam a fala. Cheguem mais perto, disse José. Quando eles se aproximaram, José continuou: eu sou José, o irmão que vocês venderam como escravo ao Egito. Agora não fiquem aflitos ou furiosos uns com os outros por terem me vendido para cá. Olha só aqui, ó a chave aqui, ó. Foi Deus quem me enviou adiante de vocês para lhes preservar a vida. A fome que assola a terra há 2 anos continuará por mais 5, e não haverá plantio e nem colheita. Deus me enviou adiante para salvar a vida de vocês e de suas famílias e para salvar muitas vidas. Portanto, foi Deus quem me mandou para cá e não vocês. Pegou ou não? Você está reclamando do quê? Às vezes, essa circunstância não é o que parece, mas é Deus te tirando da zona de conforto. É Deus te empurrando para algum lugar, amém? Foi Deus quem me mandou para cá e não vocês. E foi Ele quem me fez conselheiro do faraó, administrador de todo o seu palácio e governador de todo o Egito. Agora, voltem depressa a meu pai e digam-lhe: assim disse seu filho José, Deus me fez o Senhor de toda a terra do Egito. Venha para cá sem demora. O Senhor poderá viver na região de Gossém, onde estará perto de mim com todos os seus filhos e netos, rebanhos e gado, e todos os seus bens. Ali eu cuidarei do Senhor, pois ainda haverá 5 anos de escassez. Do contrário, o Senhor e toda a sua família perderão tudo que têm. E José acrescentou: vejam, vocês podem comprovar com seus próprios olhos, e também o meu irmão Benjamim, que sou eu mesmo, José, quem falo com vocês. Contem ao meu pai a posição de honra que ocupo aqui no Egito. Descrevam para ele tudo o que viram e tragam-no para cá o mais rápido possível. Chorando de alegria, ele abraçou Benjamim. E Benjamim também o abraçou e chorou. Então José beijou cada um de seus irmãos e chorou com eles.
Depois os irmãos conversaram à vontade com ele. Gente, imagina esse momento de cura, né, para o coração de José. Eu imagino que José, ele já havia perdoado seus irmãos, mas esse momento é um momento de cura para os seus irmãos. Amém? A notícia não demorou a chegar ao palácio do faraó. Os irmãos de José estão aqui. O faraó e seus oficiais se alegraram muito quando souberam disso. O faraó disse a José: digam aos seus irmãos, coloquem as cargas em seus animais e voltem depressa à terra de Canaã. Traga seu pai e todas as famílias para cá. Eu lhes darei a melhor terra do Egito e vocês comerão do que esta terra produz de melhor. Então imagina, né? Faraó tinha um amor muito grande por José, porque José estava salvando o reino dele, né? Lógico, Deus, através de José, estava salvando o reino dele, todas as coisas. O faraó prosseguiu: diga aos seus irmãos, levem as carruagens do Egito para transportar as crianças pequenas, as mulheres e também o seu pai. E não se preocupe com seus pertences, pois o melhor de toda a terra do Egito será de vocês. Os filhos de Jacó seguiram essas instruções e José providenciou carruagens conforme Faraó havia ordenado e lhes deu mantimentos para a viagem. Também presenteou cada irmão com um traje novo, mas a Benjamim deu 5 roupas novas e 300 peças de prata. E ao seu pai enviou 10 jumentos carregados com os melhores produtos do Egito, 10 jumentos carregados com cereais, pães e outros mantimentos para a viagem. Depois, José se despediu de seus irmãos e, enquanto partiram, disse a eles: não briguem no caminho por causa do que aconteceu. E eles saíram do Egito e voltaram ao seu pai Jacó, na terra de Canaã. Gente, aqui tem uma chave profética. Depois que você resolveu, depois que você viveu uma cura, não tem mais que falar disso. Não tem mais que ficar jogando na cara do outro. Porque tem pessoas que voltam a ficar ferido. Por exemplo, você às vezes resolveu algo pessoal com a sua mãe, com o seu pai, com seus irmãos, com alguém. No meio do caminho, não é para falar mais sobre isso. Porque se você resolveu, você perdoou, você liberou perdão. Então, aqui José vai falar: olha, no caminho não é para vocês brigar sobre isso. Não é para falar quem é culpado, quem tá mais certo, quem tá mais errado. Então, aqui eu sempre quando passo por esse texto, eu vejo essa chave. Depois que você resolveu, você não tem que estar mais falando: ei, isso, aquilo outro. José ainda está vivo. Eles disseram ao seu pai: e é o governador de toda a terra. E é governador de toda a terra. Jacó ficou atônito com a notícia. Não podia acreditar. Quando, porém, repetiram para Jacó tudo o que José lhes disse e tinha dito. E quando ele viu as carruagens que José havia mandado para levá-lo, encheu-se de ânimo. Então Jacó exclamou: deve ser de verdade. O meu filho José está vivo. Preciso ir vê-lo antes que eu morra. Olha que forte. Então imagina, né? Jacó, Israel, sabendo que o seu filho agora era governador do Egito e que, na verdade, ele não tinha perdido seu filho. Deus tinha usado José como um instrumento de salvação e resgate para, não só para o Egito, mas para todas as nações que estavam ao redor. Amém? Queridos, aqui fala sobre o perdão, tá? E perdoar, ela é uma decisão que Deus quer que nós tenhamos, porque se nós não perdoarmos, nós não teremos o perdão de Deus. É assim que fala, né? Nós precisamos perdoar para que Deus venha nos perdoar. E perdoar não é um sentimento. Muitas vezes a gente pensa assim: perdoar é um sentimento. Não. Muitas vezes você vai declarar perdão, falar que perdoa, mas vai continuar magoado, chateado. Mas o perdão, eu acho que ele é um processo, tá? Então coloca assim: o perdão, ele é um processo. Mas a partir do momento que você inicia esse processo, você já começou a perdoar. Amém? Porque se eu falar assim: olha, eu te perdoo em nome de Jesus, pode ser que eu ainda continue sentindo essa raiva, essa ira, e isso por muito tempo, mas para mim perdão é um processo. Perdão é um processo.
E esse processo começa quando eu falo assim: eu te perdoo em nome de Jesus. Eu acredito que nós mesmos, de nós mesmos, não conseguimos perdoar. Então, é em vão você falar eu te perdoo. Você precisa falar eu te perdoo em nome do Senhor Jesus. Eu te perdoo de todo o coração em nome do Senhor Jesus. Então, o primeiro processo para o perdão é você verbalizar. Amém? Então, coloca aí, primeira etapa do processo do perdão é verbalizar. Amém? Coloca aí, verbalizar o perdão. Glória a Jesus. E o primeiro processo é verbalizar o perdão. O problema da pessoa que fica ruminando essa questão, essa mágoa, é que você se sente vítima. Você fala, olha o que fizeram comigo, eu sendo tão boa, eu sendo tão maravilhosa, eu sendo tão maravilhoso, eu não fazendo nada por essa pessoa, eu fui caluniada, rejeitada, isso, aquilo, outro, sim ou não? É assim ou não é? É desse jeito ou não é? Certo? Então, primeira etapa, verbalizar o perdão. Primeira etapa desse processo, tá? A segunda etapa desse processo é sair do vitimismo. Senhor, eu não sou vítima, porque em uma circunstância sempre existe dois lados. Senhor, eu saio hoje desse lugar de vítima, de ficar achando que eu sou muito boazinha, que eu não mereço isso. E, Senhor, a partir de hoje eu não quero mais estar nesse lugar de me vitimizar para tentar justificar o que eu estou sentindo. Então, segunda etapa, sai do vitimismo. Porque a gente fica nesse coitadismo, autocomiseração. Mas você viu o que fizeram comigo? Ah, eu já perdoei, mas olha, foi muito injusto o que essa pessoa fez. Ah, e essa pessoa falou isso, e essa pessoa falou aquilo. Não, fala, Senhor, eu saio hoje desse vitimismo e eu escolho lançar sobre os teus cuidados todas as circunstâncias que aconteceu. E eu perdoo em nome de Jesus. Então, segunda etapa é sair do vitimismo, desse processo de perdão. Fala, Senhor, não existe vítima, porque sempre existe dois lados. E às vezes eu tô só falando o meu, tá? Então você vai falar isso pro Senhor, tá? Terceira etapa que você vai fazer. Fala, Senhor, eu oro para que o Senhor abençoe essa pessoa. Eu oro para que o Senhor arranque toda a raiva que possa existir do meu coração para essa pessoa. Todo sentimento, Pai, que está me travando. Pai, tira agora com o sangue de Jesus todo sentimento de raiva, de vingança, de ira, de indignação, de vitimismo. Terceira etapa é pedir para Deus limpar o seu coração das emoções, limpar a sua mente, de você tentar arrumar a situação na sua cabeça. Mas se eu tivesse falado isso, fala, Senhor, não tem como eu voltar atrás e falar qualquer coisa. Fala, Senhor, cura meu coração machucado, cura meu coração que fica tramando uma vingança, mas eu já perdoei. Então, Senhor, cura meu coração que quer revidar, cura meu coração que quer isso, que quer aquilo outro. Amém? Então você vai falar, Senhor, terceira etapa, Senhor, cura o meu coração. Cura o meu coração. Quarta etapa, todos os dias você vai liberar perdão para essa pessoa, verbalizado, e você vai orar por essa pessoa, até você não sentir mais nada por ela. Quando você não sentir mais nada, você conseguiu passar pelo processo de perdoar alguém. Quando você não sentir mais nada, aí o processo acabou. Mas o perdão é um processo que tem um começo em liberar ele verbalmente. Sair desse cativeiro do vitimismo, da autocomiseração, de achar que você é muito bom para ter sofrido isso. Então, quanto mais você fica se achando e falando... E outra, vou colocar mais um processo. Quinto processo, não comentar e não falar mais disso com ninguém. Quinto processo. Decida não conversar, porque quanto mais você conversa sobre isso, quanto mais você fala sobre isso, quanto mais você declara sobre isso, quanto mais você aumenta esse sentimento. Amém? Então, o que você vai fazer? Primeira etapa, liberar perdão verbalmente. Segunda etapa, falar, Senhor, hoje eu saio desse lugar de vitimismo, de coitadismo, de achar que eu sou bom, que eu sou maravilhoso. Senhor, não. Bom é o Senhor, tá? Terceira etapa, pedir para Deus limpar o seu coração. Quarta etapa,
orar por essa pessoa. E quinta etapa, não falar mais disso com ninguém. Amém? Porque todo lugar que você chega, você conta a história, você sente a raiva de novo. Esquece. Amém? Aí você fala, a ferida abre de novo. Então, gente, perdoar uma traição, perdoar qualquer coisa é um processo, certo? Então, aquilo que talvez poderia ter destruído José foi o caminho para Deus promover ele, tá? Lógico, Deus só pode usar, eu acredito, né? Que Deus usou, com certeza, toda a circunstância trágica que foi fomentada por Satanás para levar José para o Egito e para ele ser o quê? Para ele ser o faraó. Não, queridos, tá certo, Deus usa um faraó na nossa vida, mas ele usa a circunstância que Satanás fomentou, porque Deus pode usar várias circunstâncias para nos levar para a terra prometida. Amém? Mas quando Satanás odeia uma pessoa, Deus vai usar essas circunstâncias, né? Que essas pessoas vão fazer contra essa pessoa. Então, Deus usou as circunstâncias dos irmãos de José. Deus usou as circunstâncias, certo? Da prisão, da casa de Potifar, para consolidar e forjar José, certo? Então, nós não podemos estar presos no que fizeram conosco, ok? Mas nós devemos estar perguntando o que eu discerni, o que eu peguei, o que eu colhi como resultado daquilo que Deus fez através desse tempo difícil, desse deserto, desse processo. O que Deus fez comigo? O que Deus fez através de mim? O que Deus colocou em mim? Amém? Então, não fique preso com aquilo que fizeram contra você, mas pergunte, Senhor, o que eu ganhei nesse processo? Aonde eu cresci nesse processo? Amém? Certo? E queridos, o perdão é a prova da maturidade espiritual. Amém? José tinha toda a autoridade para se vingar, mandar matar os irmãos, mandar prender os irmãos. José agora tinha os irmãos na mão dele. E ele poderia escolher matar os irmãos, fazer eles morrer de fome, perseguir os irmãos, trancar eles no... José poderia ser vingativo e poderia ter feito eles passar por exatamente tudo o que tinha acontecido, certo? E aí, José tinha dois caminhos. Eu vou abençoar ou eu vou amaldiçoar. E eu falo para você de todo o meu coração. Eu fui uma pessoa, né, uma personalidade muito forte. Né? Hoje eu sou um colérico de Jesus. Porque no dia que eu tenho que escolher, eu vou sempre escolher a bênção do Senhor, porque o Espírito Santo me domina. Mas eu já fui encrenqueira, briguenta, então vingativa. Então lá atrás, né, eu queria, né, viver o Antigo Testamento, olho por olho e dente por dente. Amém? Então, hoje, o que você escolhe fazer? Então hoje eu oro por aqueles que se dizem meus inimigos, por aqueles que falam mal. E eu falo, Deus, essa é a moeda que eu posso devolver para essas pessoas, porque de mim eu escolhi que saia o quê? Um rio que abençoa. E eu falo, Deus, que o Senhor os repreenda, que o Senhor faça a justiça, mas da minha mão eu vou abençoar. Eu vou pedir para que o Senhor faça a justiça e não eu. Então da minha boca só vai sair a bênção. Então você precisa declarar, eu os abençoo em nome de Jesus. Amém? Queridos, a justiça, né, você pode até querer fazer com as suas mãos. Mas será que realmente é isso que Deus quer que você faça? Porque Jesus vem nos ensinar a andar mais uma milha, dar outra face. E se alguém estiver tentando tirar a sua capa, dá um manto, dá tudo, certo? Então é muito difícil viver esse evangelho. Mas você só vai conseguir andar mais uma milha, caminhar mais uma etapa difícil com alguém, dar outra face, se você realmente estiver cheio do Espírito Santo de Deus. Amém? Então vem aqui comigo. Nós precisamos entender que Jesus quer que você tenha uma nova conduta e um novo estilo de vida. Queridos, perdoar não é fácil. Mas quem perdoa fica com o coração leve. Eu falo para você uma coisa, eu sempre ensino, né, numa aula profética que eu tenho, coração limpinho. Se o seu coração não estiver limpinho, você não consegue profetizar com palavra de conhecimento. Amém? O coração tem que ser limpinho, limpinho.
E o que é o coração limpinho? Coração leve, não tô devendo nada para ninguém, né? Não tô devendo perdão, não tô devendo... Não, meu coração tá limpinho, tá limpinho. A profecia, ela caminha muito com a palavra de conhecimento. E a palavra de conhecimento é muito difícil acontecer se você tiver com o coração cheio de raiva. O que é a palavra de conhecimento? Deus revelar coisas, amém? Então, não adianta, tá? A gente querer justiça carnal. Nós precisamos desejar a justiça de Deus. E muitas vezes, para Deus fazer justiça por você, você vai ter que dar outra face, você vai ter que andar mais uma milha, amém? Querido, se você não liberar perdão, você não vive as bênçãos vindouras que o Senhor tem para você. Você pode até ser usado por um dom, mas você não vai ser usado na plenitude desse dom, porque se alguma coisa estiver suja, e a falta de perdão deixa a tua alma suja, e o seu espírito não vai conseguir se mover. Porque, queridos, o espírito flui no dom, mas é a alma que precisa manifestar, é a alma que vai falar, é a alma que vai... Então, se a alma estiver deturpada, ela não consegue pegar no espírito tudo aquilo que Deus quer fazer. Amém? Você consegue entender? Eu falo em português através de uma alma, um corpo. Então, mas para mim, eu preciso ter um estímulo que dentro do meu espírito, ok? Então, José tinha toda a autoridade para se vingar, mas ele escolheu restaurar. Ele escolheu ver Deus em tudo. Ele escolheu ver Deus na circunstância. Ele escolheu ver Deus em cada coisa. Aleluia. Pegou ou não? Coração limpinho, isso mesmo, tá? A nossa visão espiritual, ela muda tudo. Então, lembra que eu falo sempre para vocês? Falo, gente, a nossa luta não é contra carne e sangue. Para de falar que é a Maria, que é o João. Não, queridos. A pergunta é, o que está por trás da Maria, o que está por trás do João? Qual é a influência demoníaca que está usando o João, que está usando a Maria contra a minha vida? E outra, não é contra a minha vida, mas é sobre a unção que eu carrego, é sobre a missão a qual o Senhor me confiou. Então, muitas vezes a gente fica achando que é sobre nós. Deixa eu te falar. Por você, não incomoda Satanás. O que incomoda Satanás é o poder de Deus através de você. Se você for uma pessoa sem o espiritual, sem a parte do Espírito Santo, você de verdade não tem nenhum proveito. Tipo assim, você não confronta Satanás. Se você só é uma pessoa carnal e mundana aqui, você é mais um para Satanás. Mas quando você manifesta o poder de Deus e você é uma ponte para conectar uma pessoa a Cristo, aí você é um problema para Satanás. Então, quando Satanás se levanta contra você usando pessoas, circunstâncias, eu quero que você entenda que a guerra, ela não é de uma pessoa para outra, mas de uma influência demoníaca usando uma pessoa para confrontar você, para tentar apagar aquilo que você está carregando, que vem da parte de Deus. Então eu quero que você entenda que não é sobre o que você é, mas é sobre o que você carrega e sobre quem você se tornou em Deus. Amém? Queridos, esses dias eu até falei na mesa aqui da minha casa. Fazer por fazer, todo mundo pode fazer algo para Deus. Mas o que incomoda Satanás é quem nós nos tornamos em Cristo. Porque o que você se tornou em Cristo não tem volta. Então, se você se tornou um general de Deus em Cristo, isso provoca demais o reino das trevas. Então, não é sobre o que você faz, mas é sobre quem você se tornou. Porque o sobre fazer, até o ímpio faz. Mas ele faz e talvez não sustenta. Mas quem você se tornou em Deus vai falar muito o que será o futuro, o que será a jornada, o que será os próximos passos. Amém? Então, se apeguem naquilo que você se tornou em Deus. Porque é isso que vai prevalecer. É isso que vai dar continuidade. O diabo ele pode tentar te abater várias vezes, mas por várias vezes você vai levantar. Porque você não é uma pessoa só que faz, você é uma pessoa que se tornou alguém em Deus. Amém? Glória a Jesus. Então, a nossa visão espiritual, ela muda a leitura de uma dor. Porque senão José poderia ter falado, olha, eu sofri muito por causa de vocês. Olha, aquilo que você fez para mim mudou. Não. Olha, o que aconteceu me fortaleceu, me constituiu governador do Egito. Toda dor, todo deserto que aconteceu na minha vida, eu estou aqui.
Então José poderia entrar no lugar de vitimismo, sim, mas ele falou assim: ei, o que parece caos, Deus transformou em bênção. Então como que você interpreta a sua dor emocional? Por uma visão carnal ou por uma visão espiritual? Você consegue entender que isso conecta o seu propósito e te preparou para o propósito? Ou você entra num lugar de vitimismo? Nós precisamos olhar tudo com uma visão espiritual. Amém? Satanás, ele quer que você murmure. Ele quer que você reclame. Ele quer que você blasfeme. Ele quer que você fale mal de algo. Mas às vezes essa tragédia foi que fez com que você hoje, presta atenção, se tornasse esse homem valente, essa mulher valente em Deus. E eu vou falar para você, Deus usa a dor para transformar em perfume de cura. Deus usa espinhos para gerar óleo de unção em nós. Amém? Glória a Jesus. Entenderam? Então, a nossa visão espiritual muda tudo. Aleluia. E eu quero trazer uma chave aqui para você. Muitas vezes a gente olha para uma pessoa que agora está em pecado, está com a vida toda torta. E às vezes a gente olha como se não tivesse jeito. O profeta, ele tem uma qualidade. Ele nunca vê o agora. Ele nunca vê o agora. O profeta só vê o futuro. E eu gostaria que Deus levantasse, tá? Eu gostaria que Deus levantasse uma geração de profetas. Uma geração de profetas que não olha para a circunstância do agora. Porque o profeta, ele, por mais que ele esteja pisando em cima de vale de ossos secos, ele está vendo um exército restituído. E eu quero que você pare de murmurar e de reclamar e de ver o caos e comece a falar assim: Senhor, me mostra o que será dessa pessoa. Porque quando Deus te mostra o que vai acontecer, você vai agir com esperança e fé. Então, o profeta, dos 5 ministérios, ele tem algo muito especial. Ele consegue tirar para fora algo que ninguém vê e que só o Pai vê. O profeta, ele olha para alguém que está na prostituição, que está no pecado, e que todo mundo fala: esse daí não tem jeito. Ele olha para aquilo ali e fala: eu vejo restituição, eu vejo um general de guerra, eu vejo uma profetisa do Senhor, eu vejo alguém caminhando firme em Cristo, eu vejo alguém inabalável. Mas por mais que naquele momento não seja assim, o profeta consegue ver o que será. Ele consegue tirar para fora essa identidade que o Senhor já estabeleceu para ser consolidada. Então, por quê? O profeta não vê com a visão do homem, ele vê com a visão de Deus. O profeta, queridos, por que você crê que a Global conseguiu acessar o que está acessando? Porque eu tenho a visão profética do ministério. E eu vejo tudo grande. É ou não é, apóstolo? Sim. Eu vejo grande. Eu vejo estádios. Eu vejo ônibus. Eu vejo frotas de ônibus. Eu vejo frotas de vans da Global. E eu consigo ver tudo grande. E eu consigo ver. Aí alguém fala: mas ainda não tem. Mas eu consigo ver. E se o líder do ministério vê, já está pronto. Eu só preciso fazer o quê? Agradecer e tomar posse. Por isso que eu falo para você, Deus nessa era está levantando profetas. Ele está levantando profetas. Então, todo ministério grande tem uma visão profética. Porque alguém precisa ver aquilo. Alguém precisa ver aquilo. E o profeta, ele é alguém que ele tem a habilidade de ver o que não existe aqui na terra, mas ele vê nas cortes celestiais. Então, tudo que ele vê, ele consegue manifestar. Ele não... Agora, eu vou dar um segredo para você. O profeta, ele tem que ser meio passadinho da ideia mesmo. Mas o meu marido já acostumou comigo, né, amor? Yeah. O profeta, deixa eu falar uma coisa para você. O profeta precisa ser obediente a Deus.
porque ele tem a voz profética. O profeta precisa ver, agradecer, crer. E ele precisa falar o que ele está vendo. E ele precisa também, tá? Ele precisa também encontrar algumas pessoas que acreditam com ele. E aí fica fácil quando você já falou algumas coisas e Deus fez. Aí qualquer coisa que você fala, que você viu, fica mais fácil das pessoas crerem. Amém? Então o profeta vive uma loucura, porque ele vê coisas que às vezes as pessoas que estão ao redor dele falam assim: isso é uma loucura, isso é uma doideira, isso é algo que... Mas foi ou não foi assim no começo, apóstolo? O que você falava? Essa mulher é doida. Essa mulher tá meio passada da ideia. No começo eu era muito pessimista, né? No começo o apóstolo é muito pessimista. Isso ela me corrigiu. Esses dias mais que parecesse uma grande loucura, né? Esses dias Deus... Aos olhos humanos. Esses dias Deus me deu uma pequena catracada. Falou assim: ei, para de pedir confirmação, você que é a profetisa. Você sabe escutar minha voz. Para de pedir confirmação. Você é a profetisa. Então o profeta, ele escuta a voz de Deus de uma maneira diferente dos demais. Amém? Nessa geração o Senhor tem falado para mim: aquele que desejar viver o profético, eu estabelecerei profeta de ofício. Porque Deus precisa de uma geração de profetas para poder manifestar o que Ele vai fazer nos próximos dias. Eu sei que tem profetas de ofício que nasceram profetas. E eu sei que tem os Eliseus que deixaram o arado, estão deixando alguma coisa para viver o profético. E Deus pode te constituir profeta de ofício de nascimento ou também na jornada. Amém? Glória a Jesus, você crê nisso? Só que a nossa visão espiritual, ela precisa, tá? A nossa visão espiritual, ela precisa ser grande. Por isso que o profeta, ele tem que ter uma vida consagrada e separada. Querido, profeta não se contamina com qualquer conversa. Profeta não se contamina com qualquer ambiente. Profeta não se contamina porque ele tem que viver um lugar de santidade. Deus tem ciúme do profeta porque é através do ventre do profeta que ele gera o que ele vai fazer. Ele manifesta a palavra do que ele vai fazer sobre a terra. Aí você anda com gente murmuradora, você fica murmurador. Profeta não pode murmurar. Queridos, não tem quando a gente derruba uma coisa, você tem que falar glória a Deus. A voz, o profeta tem que tomar muito cuidado com a palavra. Porque quanto mais densa de unção a palavra de um profeta, o que ele fala vira decreto, sendo da parte de Deus ou não. Por isso, presta atenção, o emocional de um profeta tem que ser tratado, porque senão ele gera morte na boca, e Deus faz. Se um profeta vai no tribunal de Deus, queridos, é terrível, eu tô falando para você. Então, tenha um emocional tratado, tenha uma mentalidade de Cristo, porque senão você vai gerar o profético, você vai viver o profético, e aí você vai estar o quê? Vai estar amaldiçoando lugares e pessoas. Eu creio que Deus sim pode pedir para você lançar um decreto de justiça, lançar uma palavra sim, né, terrível, uma sentença. Mas isso é Deus que vai fazer em pontos pontuais, em momentos, certo? Então vamos lá. A nossa visão, a nossa leitura, ela muda tudo. Então como que você interpreta uma dor como essa, que José poderia estar ali com várias feridas? Não, agora ele está perdoando os irmãos, ele que está consolando os irmãos. Eram os irmãos que teriam que estar consolando ele, amém? Mas ele é tão maduro, ele entendeu tanto o que Deus fez, amém? Então, presta atenção aqui. Deus, ele levanta, tá? Uma pessoa para avivar outras. Quantas pessoas Deus precisa? Uma. Talvez você foi alcançado pelo avivamento que Deus gerou no meu coração. Então, por muito tempo eu fiquei sozinho orando e Deus fazendo um avivamento na minha vida. E hoje eu consigo trazer esse avivamento coletivo para milhares de pessoas. Quantos avivalistas Deus não usou para te avivar? E quantas pessoas você não vai avivar?
Porque você está sendo avivado no secreto. Você está sendo avivado no secreto. Aleluia. Apóstolo, como sabemos que o emocional está 100% tratado? Eu já vou falar para você. Amém? Certo? Então, Deus ele usou José para salvar uma nação e todo mundo. E Deus vai usar você para salvar os da tua casa e aqueles que precisam ao seu redor. Queridos, emocional tratado não significa que você não vai sofrer mais decepção. Mas quando nós temos um emocional tratado, você vai conseguir sair muito rápido dessa circunstância. Então, antigamente você tinha feridas, qualquer coisa que acontecia te abalava, te deixava por muito tempo e provocava ainda mais tristeza, mais dor naquela ferida. Então, hoje você sofre decepções, porque nós não vamos deixar de sofrer decepções. Mas estar tratado 100% é quanto tempo eu demoro para sair dessa circunstância. E às vezes você acabou de sofrer a decepção, você só faz uma oração, desligando, lançando para Deus e falando: Senhor, isso daqui não pode gerar nada em mim, porque eu decido, antes mesmo disso aqui tentar tramar qualquer coisa contra o meu coração, eu já me desligo espiritualmente, mentalmente, emocionalmente, fisicamente, e eu lanço sobre ti, Senhor, todo tipo de sentimento que possa contaminar o meu coração. E eu declaro que o meu coração é do Senhor Jesus. Amém? Vai chegar uma hora que a nível emocional você não vai mais conseguir chorar por alguns tipos de circunstância que antes te fazia chorar. Você vai começar a chorar só na presença de Deus. Ou quando você sente Deus fazendo algo. Então, ou você chora de gratidão. Então Deus ele vai regular o seu choro. Aí você fala: nossa, em outras temporadas eu choraria tanto por isso aqui. Por que eu não consigo chorar? Mas aí você sentiu a presença de Deus, a lágrima cai. Porque você tem um emocional transformado, um emocional tratado. Amém? Glória a Deus. E Deus vai blindar o seu emocional, que vai chegar uma hora que você vai pensar que você não tem emoção mais. Quem já viveu isso? Principalmente você que é da batalha, Deus ele põe uma camada protetora no seu coração, de tanto jejum, oração, que tem hora que você fala assim: nossa, parece que eu não sinto mais as coisas. Parece que o meu emocional tá tão frio. Amém? Parece que o meu emocional tá tão, sabe? Eu vejo, né, que o meu emocional tava tão, eu não falo assim da guerra, né? Da guerra você fica mais pragmático, você leva tudo assim, como que eu posso dizer pra você? Tá bom, gente, chega de chorar, levanta. Você acaba às vezes não dando tanta importância porque você tá com o coração blindado, né? E de toda a vida, até falei pro apóstolo, eu fiquei muito tempo, nunca falei pra ele que eu queria ter cachorro, né, amor? Do jeito que eu falei. Aí, de repente, comecei a ter a vontade de ter cachorro, só que era uma vontade fora do comum. Queria ter cachorro. E essa vontade Deus gerou no meu coração. E eu só entendi isso no dia que o cachorro chegou. Porque no dia que o cachorro chegou, eu me arrependi. Tô falando sério, tô confessando algo pra vocês. E eu queria cachorro, e eu orando, gente, ora, campanha. E aí, o dia que o cachorro chegou, os 2 cachorrinhos, hoje eu amo eles, né? Mas no dia que eles chegaram, eu me arrependi de ter pegado eles. Eu falei: o que eu arrumei pra minha cabeça? Olha a confusão que eu arrumei. Aí parece que saiu o véu que estava sobre mim, saiu aquela atmosfera que Deus tinha gerado em mim. E eu falei: meu Deus, olha o que eu arrumei pra cabeça. Agora vou ficar travada, esses cachorros, vou tentar trabalho. No dia, arrependi. Eu falei: Deus, será que é o Senhor que gerou essa vontade em mim? Agora o Senhor tirou? E ali Deus começou a construir um amor no meu coração. E aí a Shekinah chegou tossindo, eu comecei a cuidar dela. Aí eu tive que orar. Aí eu falei: ó, o que eu arrumei pra cabeça. O cachorro chegou doente. E é que assim, eu tô contando o bastidor pra vocês, tá? Uma fortuna no veterinário. Hã? Aí já fui no veterinário, gastei uma fortuna no veterinário. Eu falei: oh meu Deus, olha a confusão com a minha cabeça. Só que mal sabia eu, era Deus querendo gerar amor. Porque eu fiquei na batalha há muito tempo. Tô na zona de guerra há muito tempo, então Deus queria tirar a doçura de dentro de mim de novo. Porque você fica na batalha espiritual, Deus vai te deixando muito dura. Muito duro. Parece que
Eu tô falando a verdade para vocês. Deus começou a tirar uma doçura de dentro de mim. E eu comecei a me apaixonar por aqueles cachorrinhos. Né, amor? Comecei a ficar doce, né? Comecei a ficar doce. Comecei a ficar, como que fala? Mais amorosa com os bichinhos. O apóstolo, eu sou amorosa com o apóstolo, mas comecei a ficar mais amorosa, né, amor? Mais branda. Glória a Deus. E eu era muito dura por causa da batalha. A batalha te deixa assim, Deus reveste o seu coração. Ele blinda o seu emocional, porque você tá na guerra todo dia. Então, eu vi Deus usando 2 animais, a Shekinah e o Shalom. E vinha no meu coração, Shalom, né, amor? Meu cachorro vai chamar Shalom. E vinha o nome e tudo. Quando eles chegaram, eu me arrependi de ter pegado eles. Eu falei, Deus, isso aqui só pode ser o Senhor. Como que eu tá doida pra um cachorro? E aí o cachorro chega, eu arrependo. Eu fico já pensando que eu arrumei um problema. Eu não estava assim, Senhor. E ali eu vi que era um propósito do próprio Deus. Amém? E queridos, eu estou abrindo isso aqui para você, para que você entenda que Deus, Ele gera as coisas dentro de nós. Ele gera isso. Bom é o testemunho da pastora Kátia, que nem de cachorro ela gostava. E aí Deus dá um sonho para ela. Né? Uma hora que ela estiver junto comigo, eu vou fazer ela contar esse testemunho para vocês, amém? Porque Deus usa um animal para tirar às vezes algo de dentro de nós. Deus usa às vezes uma circunstância para tirar a doçura de dentro de nós, amém? Glória a Deus. E eu vi Deus trabalhando. E eu quero confessar uma coisa para vocês. Vocês sabem que eu entreguei a minha área de maternidade, o direito de ter filhos para Deus durante 3 anos. E quando eu entrego algo para Deus, eu esqueço, deixo lá. E eu confesso para você que não tenho esse desejo de ter filho, não tenho essa coisa, não tenho. E aí eu vi Deus o quê? Gerando essa questão da maternidade, tirando essa doçura de mim, até desde o tempo que o Shalom e a Shekinah chegou. Então eu vejo Deus trabalhar, porque Deus também ele tem que operar através do desejo e da vontade. Amém? Então a gente vê que Deus trabalhando mediante todas essas circunstâncias. Então Deus, ele trabalha muito através do desejo e da vontade. Então Deus vai blindar o seu emocional. Se você se torna um guerreiro, uma guerreira, você vai ficar mais ríspido, mais duro, mais pragmático, mais objetivo nas coisas. E vai ter horas que parece que o seu emocional, parece que você é uma pessoa, nossa, a pessoa é tão dura. Não, é a guerra, é a batalha. Deus, ele tem que blindar o seu coração. Amém? Glória a Jesus. Aleluia. Então Deus levanta uma pessoa para salvar muitas pessoas. E Deus me levantou para avivar muitas pessoas, para libertar muitas pessoas, para levantar muitos ministérios de libertação dentro do Brasil. Glória a Jesus. Então, a restauração, ela exige um posicionamento. Então não adianta você falar que perdoa e não fazer alguma coisa diferente, tá? Então José perdoa e fala, tragam meu pai, venham vocês, vem pra cá, eu vou arrumar lugar pra vocês. Não adianta você falar que perdoa e você está aí amaldiçoando e falando certo. Então, tem gente eu sei que não dá pra conviver. E eu quero que você entenda, perdoar não significa conviver. Perdoar significa mudar de atitude. Então antes você falava mal, você ruminava isso, agora você fala, que Deus o abençoe. Essa pessoa... Se você não tiver nada de bom para falar, você fala, eu abençoo essa pessoa em nome de Jesus. Se alguém vier falar mal dessa pessoa que antes você tinha raiva, fala, eu abençoo essa pessoa em nome de Jesus. Amém? Não adianta você dizer que perdoou, mas você continua nesse mesmo lugar, falando mal. Não, queridos. Esse não é o seu papel. Esse não é o seu papel. Esse não é o seu papel. Então, se você perdoou, você não pode mais falar mal dessa pessoa, ficar contando essa história. Para. Gente, o profeta, eu vou falar uma característica do profeta. O profeta não gosta de ficar... Vou falar uma característica do profeta, você vai ficar de cara agora. O profeta odeia o velho, as coisas... O profeta, ele tem um negócio com o futuro, ele é futurista. Então o profeta não gosta de coisa antiga. O profeta... ele gosta do inovador, ele gosta... Então, os profetas de Deus não gostam do passado.
Não é que ele não gosta, ele não fica dentro do passado. Ele não fica... Quando ele conta algo que aconteceu, é algo que vai trazer um proveito. Se ele traz uma história que já aconteceu, ele traz uma história que é edificante. O profeta, ele não fica... O profeta de verdade, vou falar pra você aqui, ele não fica... Todo lugar ele fica contando os seus anos de superação. Não, ele não gosta. Ele gosta de falar do agora, do novo, do que Deus está fazendo. O profeta, ele gosta de falar o que Deus vai fazer. Se alguém perguntar, ele fala, não, Deus já fez isso, já fez aquilo, mas o profeta, ele gosta de falar do novo. E deixa eu te falar, o profeta, ele não gosta da mesma música. Aquela música ofereceu para ele o que tinha que oferecer, ele já quer uma música nova, ele já quer algo novo. Ele não estagna. Queridos, o profeta, ele gosta do novo. O profeta, ele tá sempre inovando. Por quê? Ele faz o download do novo todo dia, toda hora, todo tempo. Então, às vezes, a gente não entende o porquê que a gente gosta de mudar as coisas, de coisas novas. Porque ele é alguém que gera o novo de Deus. Então, o profeta, ele não gosta do velho. Ele tá sempre trocando o guarda-roupa dele, ele não gosta, eu já usei demais essa roupa aqui, eu preciso, ela tá boa, mas eu vou ofertar ela, Deus, quero algo novo. O profeta quer algo novo porque porque o profeta, ele tem uma necessidade, é até profética, porque o profeta, ele entende que tudo é profético, o que ele usa é profético, o novo que ele compra é profético, o acesso novo que ele tem é profético. Então, toda vez que o profeta, ele acessa algo novo, ele tem uma percepção de que, ao ele entrar num lugar que ele nunca entrou, ele está acessando algo novo. Ao ele viajar para um lugar que ele nunca foi, a mentalidade do profeta é, eu sempre estou, tá? Eu sempre estou, o profeta nunca tem um perfume só. Ele não se adapta a uma coisa só. Queridos, o profeta, ele tem vários cheiros, conforme a sintonia dele. Eu sou uma pessoa que tem vários perfumes. Então, conforme o meu humor, eu falo, conforme a roupa. Tem época que o profeta usa só um tipo de roupa, daqui a pouco ele usa só uma roupa confortável, daqui a pouco ele só usa uma roupa de um jeito. Queridos, o profeta, ele nunca é do mesmo jeito. Por que eu nunca tenho um conteúdo do mesmo jeito? Porque eu nunca vou repetir as coisas, porque eu sou uma profetisa. Então, se Deus sempre está falando algo novo comigo, como que eu dou uma imersão que eu já dei há 2 anos atrás? Para mim, aquela imersão é tão pobre, a de 2 anos atrás. Porque de 2 anos para cá eu já cresci tanto, Deus já me deu tanto, revelou tanto. Amém? Então, o profeta, ele está sempre gerando o novo, tá? O profeta, ele quer sempre o novo. E o profeta, ele tem nostalgia ele até lembra, gente, profeta, ele nunca tá, ele tem isso, ele não é de ficar relembrando o passado. Ele não é nostálgico. Ele é futurista. Então, como que é a mentalidade do profeta? O profeta, ele está sempre vendo o que Deus vai fazer. Então, como ele está sempre muito no futuro, ele não gosta de ir para o passado. Se ele vai para o passado, ele vai como referência, nossa, Deus fez tanto, agora Deus vai fazer mais. Amém? Então, a gente quer sempre mudar tudo, transformar tudo. E o profeta, ele é alguém atualizado. O profeta é alguém que se atualiza. Então, profetas são sempre os profetas que estão em Deus, né? Ele tem sempre algo novo para falar, porque ele escuta a voz de Deus. Ele está acessando a fonte, tá? Então, eu tô falando para você uma característica muito forte do profeta. O profeta, ele não gosta Gente, o profeta não gosta de coisas... Ele não fica com algo muito tempo, ele tem uma necessidade de mudança, de transformação. Ele tem uma necessidade de ter algo novo, de gerar algo novo, porque Deus está sempre gerando algo novo. Então, esse instinto, na verdade, às vezes não é nem do profeta, é uma característica do que ele gera em Deus, então acaba refletindo no pessoal do profeta. Tem alguém que é assim? Então, eu já perguntei pra Deus, eu falei, Deus, mas por que eu gosto? Porque um dia minha prima chegou e falou assim, prima, eu tô passada, porque
A minha prima sempre que vem, eu gosto de ir lá nos meus perfumes. Prima, você tem um perfume cítrico, um perfume amadeirado, um perfume doce. Prima, você tem perfume eclético. Porque geralmente uma pessoa que gosta de um estilo, ela tem só aquele estilo. Mas você tem todos os estilos. Eu falei, prima, então eu uso um perfume conforme a estação, conforme o que eu tô sentindo. E eu tenho um perfume para cada ocasião. Eu tenho um perfume para mim dar uma aula. Então assim, o profeta, ele tem umas manias. Ele tem uns estigmas, que eu posso dizer, que parece uma loucura, mas é uma loucura que dentro da cabeça dele faz sentido. O profeta, ele tem um estilo de roupa para uma coisa e ele sente que se ele põe aquela roupa, o profético dele aumenta. Mas isso é a doideira do profeta. O profeta, ele é assim. O profeta, ele é exatamente... Por isso que o profeta, ele está sempre de jejum, ele está sempre se alimentando disso ou daquilo. Ele não é uma pessoa natural. O profeta dos 5 cargos eclesiásticos, o profeta é o mais estranho de todos e o mais difícil de ser compreendido e o mais difícil de ser entendido por você mesmo. Amém? O profeta, ele é um ser estranho que precisa se entender primeiro para poder manifestar o profético. Então, para mim entender o meu profético a qual Deus colocou sobre a minha vida, eu tive que me entender. Tive que entender que, na verdade, muitas vezes, não é porque é Deus, é o que eu estou vivendo em Deus está manifestando uma atitude diferente. Então, o profeta, ele sempre é uma pessoa nova. Então, se você olhar para mim, a Larissa do ano passado não é dessa. Porque o que eu estou vivendo em Deus está refletindo em mim uma nova personalidade. Não, você tem sim a sua essência. Caráter não muda, essência. Você é justo, você... é sincero. Não estou falando disso. Eu estou falando de manias, de coisas que você gosta. É igual, esse ano você tá numa pegada de fazer uma coisa, ano que vem você já tá numa pegada de fazer uma outra coisa. Então eu quero que você comece a entender que, às vezes, é o que você é em Deus que manifesta coisas diferentes todo o tempo. Às vezes você se sente bem de um jeito, amanhã você se sente bem de outro jeito. E aí você fala, meu Deus, eu sou uma pessoa estranha, uma hora eu tô de um jeito. Mas o profético de Deus, ele manifesta em nós, tá? O profético em Deus manifesta em nós novas condutas, novas maneiras de ver a vida, de ver as coisas. O profeta tem hora que ele quer ficar só dentro de casa, e tem hora que ele quer ir para uma montanha e ficar lá isolado. Então eu ando numas fases assim, né, amor, que eu quero ir para uma montanha. Eu falo, amor, me leva para uma cabana, para uma montanha, quero passar 15 dias isolada. Eita glória, aleluia. Né? Eu falo para ele. Pega então, a visão, aposto. tem hora que eu quero ficar só dentro da minha casa e não sair. Tem hora que eu não quero conversar com ninguém. Tem hora que eu quero conversar com todo mundo. Aí você fala, mas o que é isso, Deus? É o profeta. Mas quem gera essas vontades no profeta é o próprio Deus. E aí você precisa entender. O que você precisa entender? Que o profeta, ele é movido pela essência de Deus, porque ele, dos 5 cargos, tá? Dos 5 cargos eclesiásticos, ele é o mais estranho, mas ele é o mais que tem sensibilidade à voz e à influência de Deus. O profeta, ele nunca... Às vezes eu fico pensando, hoje me deu vontade de ir no shopping. Será que é eu mesmo ou é Deus? Quantas vezes eu achei que era eu querendo sair, era Deus me levando para ser usada por Ele? Quantas vezes eu achei que era eu querendo fazer algo e era o próprio Deus me levando para um lugar apenas para fazer uma coisa? Então Deus gera vontades em nós, porque a gente é muito sensível, amém? Tá? Deus, a gente é muito sensível. Então às vezes a gente tá com vontade de fazer algo, mas aquilo ali nem é você que está sentindo. É Deus gerando uma vontade para poder alcançar alguma coisa, poder te usar. Quantos de vocês foram para um lugar, chegando lá, começaram a pregar? Foram um instrumento de bênção. Gente, quantas vezes, né, apóstolo? Dentro de loja, orar pelo povo, ministrar libertação. Tô ali vendo roupa, aí como Deus começar a falar e eu parar de ver a roupa e tá ali e já orar. Então Deus, ele faz isso. Então o profeta de todos, dentro desse aspecto, é o que mais vai conseguir ser usado, porque ele é usado. Então muitas vezes ele acha que ele tá indo comer naquele restaurante porque ele quer. Não. Lá tem alguém que precisa ser alcançado.
Muitas vezes ele acha que ele sentiu vontade no supermercado, mas não, Deus ia usar ele ali com alguém. Então muitas vezes você pensa que você quer ir num lugar, mas é Deus que está te levando lá. E o profeta de todos é o que mais vai ter essa sensibilidade. Sim ou não? Então, eu quero que você entenda. Você é um instrumento de bênção. Eu quero que você entenda que você não é comum. Então, às vezes Deus está manifestando a vontade dele através de nós. E principalmente se você tem um lado profético a se desenvolver, ou se você é um profeta que ainda não sabe o que é, você vai perceber que você gosta do novo, você gosta de coisas novas, você é futurista, você está sempre vendo o novo de Deus, o grande de Deus, a sua percepção. Aí você fala assim, nossa, eu tenho uma visão de grandeza. Mas às vezes essa visão de grandeza não é nem sua, é de Deus. Porque se você não conseguir gerar e ver as coisas grandes, você não pode fazer o download daquilo que Deus quer manifestar através da sua vida. Amém? Eu vou dar uma chave para você. Nós precisamos nos entender como homens e mulheres de Deus para poder nos viver em Cristo. Então eu tive que me entender. Peraí, o profeta, ele é um ser estranho, como eu falei para você. Mas por que ele é assim? Porque ele está todo o tempo escutando a voz de Deus. Mas muitas vezes ele não sabe entender que é Deus falando com ele. Porque Deus não fala somente através de uma voz, num testemunho interior. Gente, se você sentir vontade de ofertar, entenda que não é Satanás que vai fazer você sentir vontade de ofertar. E não é a sua alma, porque a nossa alma ela é apegada aos bens materiais. Mas se você sentir vontade de fazer uma oferta, é o próprio Deus gerando isso em você. Porque nós, por carne e alma, não temos vontade de nos desapegar de algo que pode nos servir, que você pode usar como recurso para qualquer coisa. Então, fazer uma oferta alçada. Então, alçada é, Deus pede uma oferta de grande quantia. Gerou essa vontade em você? Não, querido. Isso aí não é de Satanás. Isso aí não é da sua alma. Isso tem que ser o próprio Deus. Amém? Isso tem que ser o próprio Deus. Então, às vezes, você fica querendo resposta, querendo confirmação por uma coisa óbvia. Ai, eu senti vontade de fazer um café e chamar essa pessoa para falar de Jesus para ela. Será que é de Deus? Isso não é de Satanás. Isso também não é da sua alma. Porque nossa alma tem preguiça de tudo. Mas se isso veio no seu coração, eu quero que você entenda, é o próprio Deus. Porque não é Satanás que vai fazer você evangelizar. E não é a sua alma que vai ter. Sua alma vai escolher qualquer coisa que gere um benefício pessoal. Sua alma, quero que você entenda, ela é moldada todos os dias, mas ela tem um egoísmo intrínseco dentro dela. Então, se ela tiver que escolher entre dormir e descansar ou evangelizar alguém, ela vai escolher entre dormir e descansar. Mas se o seu espírito te governa, por mais que você queira dormir e descansar, você vai escolher o quê? Você vai escolher evangelizar uma pessoa. Então, eu vejo que nós precisamos nos entender como pessoa, nos entender autoconhecimento. Então, eu tive que me entender, eu tive que entender que eu sou de estações. O apóstolo mesmo sabe, tem estação. O apóstolo nunca sabe qual que é meu perfume, né, apóstolo? Eu tenho o perfume da conferência, eu tenho um perfume para cada coisa. Então, o apóstolo ele não pode definir que esse é o perfume do apóstolo. Porque eu tenho múltiplas formas de ser, de existir. Porque o profético ele tem isso dentro de nós. Então, é exatamente isso. Então, assim, o profeta tem esse tipo de coisa de não se acostumar só com uma coisa. Por exemplo, o apóstolo sabe, tem uma época que eu gosto de comer uma coisa, daqui a pouco eu não quero mais. Uma época eu tomo chimarrão. Quantos de vocês já me viram tomando chimarrão, né? Aí depois eu parei de tomar chimarrão, agora eu tomo café, daqui a pouco sei lá o que Deus vai fazer. Então eu nunca estou dentro do mesmo, vocês não vão me encontrar dentro do mesmo padrão, tá? Dentro do mesmo perfil, porque o profeta ele está sempre em transição, mudança. Hoje ele come uma coisa, ele gosta muito, mas amanhã ele muda esse prato, e amanhã ele quer outra coisa. Mas esses estigmas, não é porque você seja... Não, é porque às vezes Deus está fazendo tanta coisa dentro de nós. E a gente está sempre buscando o novo de Deus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Então, queridos, fala assim, Deus, me ajuda a me entender. Às vezes hoje você gosta de rosa e amanhã você gosta de azul marinho. E você fala, Deus, por que isso?
Essa pessoa aqui, ó, gostou de verde a vida toda, eu gosto de uma cor hoje, amanhã eu gosto de outra, amanhã você gosta de 3 cores, amanhã você fala, Deus, mas o que é isso? Eu não consigo gostar só de uma coisa. Aí você não se entende, você fala, meu Deus, parece que eu sou uma pessoa inconstante. Não. Você é uma pessoa que Deus está abundando graça, abundando a voz dele. Então nunca mesmo você vai conseguir ficar do mesmo jeito, porque se você está conectado à fonte, você sempre está manifestando coisas novas e diferentes. E eu custei para entender isso. Mas quando eu entendi, o meu profético foi o quê? Ativado. Então sempre tem um conteúdo novo, porque eu estou conectada à fonte. Eu nunca serei a mesma pessoa do mês passado. E não serei a mesma pessoa no próximo mês, porque eu sei que Deus já vai fazer um upgrade, já vai trazer coisas novas, cores novas. Amém? Glória a Jesus. Aleluia. Então, um dia abençoado, um dia profético, tá? Amo a vida de vocês, né? Ontem teve Fire Hub Brasília, gente, que acontece toda terça, né? Todo dia, agora eu não sei mais onde. Fire Hub Amparo também, Pastor Jackson. Hoje Fire Hub Amparo. Ontem, né? No caso. Ontem, que dia que é hoje? É terça? Hoje é quarta. Quarta. Hoje é quarta. Estou declarando aqui um Fire Hub lá em Portugal. Então o pessoal se reúne lá. Glória a Deus. Gente, os Fire Hubs têm que passar pela liderança. Amém? Tem que ser líder da Global Fire, tem que passar pelo treinamento do Fire Hub, tem que passar por uma junta com o apóstolo Maria Leite, pastora Maiara, né? Tem que ter aprovação, tem que estar debaixo, tem que estar tudo certinho, certo? Então, hoje nós já temos alguns Fire Hubs espalhados, isso aí só está crescendo. Estejam orando, né? Para que Deus leve um Fire Hub, alcance alguém que se posicione aí. Amém? Um dia abençoado, um dia poderoso, um dia sobrenatural para você e para sua família. Amém? Amo vocês. Beijo, beijo, beijo.